Rádio Bom Jesus AM apresenta Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Bom Jesus e internautas que acompanham a programação da emissora pelo nosso aplicativo para dispositivos móveis e pelo nosso canal no YouTube, que em ambos os casos podem ser buscados e encontrados por Rádio Bom Jesus RJ. A questão de hoje é a seguinte: a ideologia de gênero é um bem ou um mal? Numa audiência pública em que se pretendia discutir o tema da ideologia de gênero, a mãe de uma aluna do Colégio Pedro II, Maria Inês Belarmino, ao fazer uso da palavra, literalmente detonou os defensores dessa tal ideologia com argumentos e em termos respeitosos, mas contundentes e irrefutáveis. Dentre outras verdades, ela disse que aos professores cabe ensinar, mas que a tarefa de educar pertence prioritariamente à família, e que não mandara seus filhos à escola para que eles recebessem dos professores a sua orientação sexual. Que eles foram ensinados a respeitar famílias formadas por dois pais ou duas mães, mas que não admitia serem discriminados por pertencerem a uma família formada por um pai, uma mãe e por filhos claramente definidos como meninos e meninas. Na verdade, a indignação dessa mãe faz todo sentido, porque o tradicional Colégio Pedro II do Rio de Janeiro tem estado entregue nos últimos tempos a uma administração e corpo docente que, em sua maior parte, se orienta por razões ideológicas com o propósito de pôr fim à diversidade de gêneros entre jovens, sob o argumento de que a sua busca é justamente pelo respeito a essa diversidade. Essa estratégia, aliás, foi a pedra de toque das administrações do MEC sob os governos petistas, que, na forma dissimulada de uma igualdade de tratamento às diversas opções sexuais, começou a sugerir, pelo caminho dessa tal ideologia de gênero, a ser implantada nas escolas, que adolescentes e pré-adolescentes não precisavam ter, necessariamente, uma só opção em relação a isto. Quem não se lembra da famosa cartilha de orientação sexual lançada na administração petista do Fernando Haddad, pela qual as crianças eram orientadas a ter práticas sexuais com meninos e meninas para que pudessem descobrir aquilo que lhes seria mais prazeroso? A cartilha era um lixo tão grande que acabou sendo retirada de circulação. Mais recentemente, diante das alterações na legislação do ensino médio e também do Plano Nacional de Educação, o PNE, o presidente Michel Temer, finalmente fez alguma coisa que prestasse, que foi retirar a ideologia de gênero da base curricular. E não terá sido por pura homofobia, como querem dizer os defensores dessa aberração, que é a transferência da orientação sexual de crianças e adolescentes da família para os professores. Para conversar aqui no Ponto Facultativo sobre esse tema tão polêmico e tão conflituoso, convidamos uma profissional da psicologia, e quem melhor do que uma profissional nessa área e também profissional na área da psicopedagogia poderia conversar sobre isto. Ela é bacharelada e licenciada em Psicologia pela FAMAT, no Rio de Janeiro, possuindo os seguintes cursos de especialização: Psicologia Clínica e Institucional pelo ITEC, em Mato Grosso, Impactos da Violência na Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, do Rio de Janeiro, e Ciências da Educação pela Faculdade de Teologia Integrada, a FATIM, de Pernambuco. Além disso, é mestranda em Ciências da Educação pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia, em Lisboa, Portugal. Tem atuação profissional como psicóloga clínica em ambulatório pela Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro,
atuando também como psicóloga e psicopedagoga em consultório particular no Psique Espaço Renovar. Estamos falando da psicóloga Ana Aparecida Alves de Brito. No comando do Show da Manhã, meu amigo e irmão Marcelo Ribeiro. Bom dia, minha cara psicóloga Ana Brito. Seja muito bem-vinda e obrigado por sua participação no Ponto Facultativo de hoje. É um prazer tê-la conosco aqui nos estúdios da Rádio Bom Jesus. Eu que agradeço, obrigada. Espero contribuir com todos a respeito do tema. Tenho certeza que sim, porque esse tema, minha cara Ana, é um tema que está muito confuso na cabeça de muita gente ainda, porque não sabem do que se trata, pessoas que não sabem do que se trata, ou que sabem do que se trata, mas que estão se posicionando a partir de ideologia, não a partir da preocupação com aquilo que é e que deveria ser o foco, que é a própria orientação e formação da criança. Para que os ouvintes e internautas que nos assistem pelo canal da Rádio Bom Jesus, no YouTube neste momento, possam acompanhar melhor esta conversa e os tópicos que abordaremos durante o programa, minha cara, vamos começar pelo seguinte. O que é que se deve entender por ideologia de gênero? O que pretendem, afinal, os defensores de sua implantação nas escolas? Sim, eu vou pedir licença até para trocar ideologia de gênero por identidade de gênero, já que aqui nós vamos falar realmente não da crença, porque ideologia, né, sugere crenças, né? E nós vamos falar aqui com base mesmo científica para estar dando uma orientação. Na formação da identidade de gênero. Exatamente, né? Então vamos trocar o termo ideologia de gênero para identidade de gênero. E o que é isso, né? Por que é tão polêmico e tão confuso? Porque, a princípio, a ciência biológica, ela nos diz que sexo é determinado por células reprodutivas, pelo tamanho dessas células, né? Então, células pequenas, espermatozoides, macho. Células grandes, óvulos, fêmea. Isso determina sexo. E o comportamento masculino e feminino, ele é atribuído através de gênero, por um contexto cultural, histórico, porém associado ao sexo. Ou seja, em determinados momentos, nós assumimos papéis de profunda inversões, todos nós, né? Ora masculino, ora feminino, né? E se a gente pegar um pouco aí na própria história, né? Quando a gente pensa aí na Maria Quitéria, para quem estudou ou ouviu falar, né? Ou quem estudou e ainda se lembra. E ainda se lembra, né? Tem isso. Porque tem, lógico, né? Quando se falava da Guerra da Independência, né? Que ela se vestiu de homem para lutar contra o domínio português, né? Então, assim, foi uma caracterização, porque naquele contexto daquela época, a mulher era vista, ela não tinha uma atuação nem social e nem política. Sim, nesse sentido foi, né, o que aconteceu também com Joana d'Arc. Joana d'Arc queria lutar, né? Mas ela não podia porque ela era mulher, ela se vestiu como soldado. Como soldado, né? E ao longo da história, e hoje trazendo para a atualidade, quantos pais, né, assumem papéis invertidos, né? Mães que têm que assumir um lar sozinha e aí cumpre duas funções, né? Tanto materna quanto paterna, vice-versa, né? Então, quando a gente fala em comportamento de gênero, nós estamos dizendo de papéis, não nada anatômico, né? Sim, mas parece aí... Desculpa, pode concluir. E trazendo para aqui que a questão vai mais abrangente, a gente coloca aqui a questão dos transgêneros, né? E eu queria deixar bem claro aos ouvintes o que é realmente transgêneros. Não são homossexuais. É bom a gente deixar claro para começar a ter um divisor, né, no nosso momento aqui. São, sim, transexuais, né, e travestis. Que ele tem uma questão de identidade. É quando realmente, anatomicamente, pertence a um sexo, seja ele masculino ou feminino, mas se sentem em comportamentos divergentes, oposto a esse sexo. E tem também como funcionalidade,
que são os drag queens, né, que são homens que se vestem de mulheres para fins artísticos, bem como drag queens, mulheres que se vestem de homens, transformistas de uma forma geral. Que a gente tem que estar com muito cuidado nessa fala, porque isso não está vinculado, quando eu falo de transgêneros, tá? A orientação sexual, ou seja, uma atração afetivo-sexual por um sexo, ou mesmo sexo ou sexo oposto, porque nem todo transgênero é homossexual. Ou seja, sim, não são, colocando aqui até um termo mais sem ser coloquial, né? Nem são gays e nem são lésbicas, né? Assim bem como nem todos querem fazer uma cirurgia, né, numa questão de órgão genital, anatômico. Apenas querem ser respeitados naquela forma de comportar-se como um sexo oposto. Tá, eu acho que tá entendido, mas para ficar, vamos dizer, claro para o nosso ouvinte que está pouco familiarizado com essa problemática, eu acho que a gente precisaria deixar claro também o seguinte, minha cara doutora Ana, a identidade de gênero, que é tudo isso que a doutora acaba de explicar, tem a ver, às vezes, com a identificação do indivíduo com um determinado gênero. Por exemplo, a pessoa não pode gostar de se vestir vamos dizer, um homem que gosta de se vestir como mulher ou vice-versa, isso não quer dizer que necessariamente a opção sexual dele seja a do outro sexo. Exatamente. Apenas é uma identificação, né, com a maneira como o outro sexo se apresenta. E isso é identidade de gênero. Exatamente. Agora, o que nós estamos chamando de ideologia de gênero, e é uma ideologia mesmo, é nada mais do que a negação de que existem sexos definidos ao nascimento e que a afirmação da sexualidade é uma construção social. A ideologia de gênero é isso. Quer dizer, por isso ninguém uma crença, tem né? Por isso é uma crença. Ninguém tem sexo definido quando nasce. Isso é uma construção social. E é aí que começa uma intervenção, que é uma intervenção que pode ser extremamente perniciosa a nível de Estado, intervindo na formação das pessoas e tentando passar por cima da orientação que os pais querem dar aos filhos. E isso, doutora, a mesma coisa que eu dizer o seguinte, quem vai dar orientação religiosa para os seus filhos sou eu. Eu, Estado, estou dizendo como Estado. Sim. Eu é que vou dizer qual é a religião melhor para os seus filhos. A mesma coisa. Que conversa é essa que o Estado assume o direito, né, não digo nem a responsabilidade, o Estado assume o direito de dizer para os pais e mães qual é a orientação sexual que deve ser dada aos filhos dele. É uma intervenção, nós vamos falar sobre isso. Sim. Agora, rigorosamente, a ideologia de gênero é isso. Ela nega a existência de gêneros definidos quando nascemos. Isso, segundo a ideologia de gênero, é uma construção social que se faz ao longo do tempo e daí vem todas as distorções que se tem visto acontecer. Quando eu coloquei aqui, né, que nós pudéssemos trocar, é exatamente por conta disso, dessas distorções, né, porque somos seres biopsicossocial. Então, se tem bio, nós somos formados por características biológicas, fisiológicas, hereditárias, né? E nós nascemos com nossos órgãos, nossa genitália formada. Então, coloquei aqui a questão da identidade para que realmente essa pontuação, né, sim, não ficou entendido. Eu apenas aproveitei para buscar tornar isso também claro para o nosso ouvinte ou internauta que nos acompanha e que não tem uma informação completa sobre isso. Perfeito. Quer dizer, que nós vamos também diferenciar a identidade de gênero de ideologia de gênero. Porque ideologia é exatamente uma construção, é uma elaboração de um entendimento que nega a existência da definição sexual com o nascimento. O que não quer dizer, e aí isso precisa ficar bem claro, doutora, o que não quer dizer que se a pessoa nasce com características de um sexo, mas se identifica com outro, ou que sexualmente ela opta por outro, ou tem a tendência para outro, isso não pode fazer dela melhor nem pior. Isso faz dela apenas uma pessoa diferente daquele que tem, vamos dizer, a opção
equivalente aos caracteres físicos, sexuais, sim, com que ela veio ao mundo. Só isso. Você não vai discriminar uma pessoa porque ela fez outra opção, ou até porque não fez outra opção, mas tem essa identificação com outro sexo, não é isso? Verdade. Eu até já mencionei isso há muitos meses, há mais de ano, num programa que eu conversava com alguém. Na Índia, eles reconhecem oficialmente 5 sexos. Uhum. Eles reconhecem oficialmente, tem masculino, tem feminino, tem as mulheres, os meninos que são criados desde criança para viverem como mulheres. Enfim, são 5 sexos oficialmente que se reconhecem na Índia. Porque essa diferença mesmo que nós estamos pontuando aqui é a questão de uma atividade sexual que é diferente do que nós estamos tratando. Sim, com certeza. Não é uma opção, nós estamos aqui, com certeza. Englobando. Agora, olha aqui, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre o seguinte em relação a isso aí, né? A quem deve caber prioritariamente a orientação sexual de crianças e pré-adolescentes? A família ou a escola? Bom, quando colocamos família é o fundamento, né? É na família que nós construímos nossas primeiras relações de amor, de ódio, né? De alegria, tristeza, perdas e ganho, ética, caráter. Ou seja, nos formamos em família. Óbvio que a educação, a orientação, tanto do cunho religioso, como você colocou, aqui agora, né, há pouco, quanto, né, todas as outras formações, inclusive a parte da orientação sexual, cabe à família. Só que a escola é uma grande parceira, né, porque os nossos filhos saem da nossa casa e vão passar meio período, quando não integralmente, se é um adolescente, estuda numa instituição, né, onde é integral, vão passar praticamente o dia, né, nesse ambiente. Mas precisamos dessa parceria. Mas não cabe à escola, pelo menos esse é o meu entendimento, e a doutora pode discordar de mim. Não cabe à escola que o meu filho saia de casa sendo um católico, um adventista, um batista, e chegue na escola, a escola diz, não, você não é nada disso, você vai ser presbiteriano. Eu acho que não cabe à escola mudar a orientação sexual da família, como não cabe à escola mudar a orientação religiosa que aquele aluno recebeu da família. Exatamente, porque, olha só, quando a gente pensa assim, primeiro, o Brasil é um Estado laico, ponto. Aqui nós temos a liberdade de manifestar nossas crenças, nossas religiões, nosso pensamento. Então, de nenhum momento, nem quando a gente recebe alguém na nossa casa, nós temos o direito de ali, né, fazer uma interferência de opiniões, de condutas, né? Ou de convicções. Nós temos, de convicções mesmo, nós temos que ter esse respeito. Bem como em outra instituição, seja ela qual for, hospitais, e aqui se falando propriamente da educação, na escola, não cabe, né? Cabe sim ter temas, como nós estamos fazendo aqui agora nesse momento, para que sejam discutidos, para que sejam avaliados, ampliados, porque o nosso pensamento é como um elástico, né? A gente não imagina assim. Nós temos que ampliá-lo todos os dias, né? É um crescimento. A gente tem que esticar a nossa forma de pensar até para ter um resultado na nossa forma de agir. Né? Então, assim, cabe à escola uma orientação sexual, cabe à escola ela fornecer debates a respeito e ouvir, sim, mas aí cabe à escola falar do cunho religioso. Bom, se estamos num país, né, laico, onde deve-se ser todo tipo de convicção respeitada, ali naquele momento pode ser discutido, mas jamais determinado uma troca, seja aí cabe duas observações, doutora. Primeiro, o Brasil é um Estado laico a partir de 1967. Até 67, até a Constituição de 67, o Brasil tinha lá na Constituição, a religião brasileira é a Católica Apostólica Romana. Então o Brasil é um Estado laico a partir de 67. Mas eu, que estudei como aluno de curso primário e tal, antes desse tempo, eu via que, apesar do Brasil ser a religião oficial do Brasil, ser a católica, apostólica, romana, e cada sala de aula tinha um crucifixo de madeira, se o aluno dissesse, naquele tempo não tinha essa profusão de doutrinas, de crenças, de seitas que tem hoje. Eram menos, era presbiteriano, metodista, adventista, enfim, batista.
Você diz, eu sou batista, ele estava dispensado das aulas de catecismo. Isso o ensino público. O ensino particular, mesmo num estado laico, se ele for confessional, exemplo, colégios batistas, colégios adventistas, colégios católicos como salesianos, por exemplo, ou maristas, esses eles têm o direito de dizer, aqui se professa a religião católica, porque é um colégio confessional. Sem dúvida. Aqui se professa os princípios da doutrina batista, porque é um colégio confessional. Só né? Interrompendo um pouquinho. Não, era isso que eu queria observar. É exatamente isso, né? Se eu tenho filhos e eu escolho, tenho a oportunidade, né? Que às vezes nem todos têm. Mas se eu escolho uma escola de um cunho religioso, é claro que ali meu filho vai estar, eu estou permitindo que ele receba essa orientação. Tá. Evidente, seja católico, evangélico. Eles não podem impor religião a ele. Não. Agora, se uma mãe, né, os pais, colocam essa criança nessa escola, e aí é o que nós estamos falando, de amplitude de pensamento, né, seja qual rede for, chegar também conversar e falar, olha, meu filho é católico, está estudando na escola evangélica. Bom, eu não quero que assista, o que nós vamos fazer? Né? Então, assim, isso também cabe um diálogo. Mas, a princípio, quando você se dispõe a colocar numa escola, é lógico que você nós vai estamos ter falando de escola confessional, colégios que têm um cunho religioso, quer dizer, que tem uma origem vinculada a uma religião. Mas o que nós estamos discutindo, sobretudo, aqui nesse tema, é o colégio público. O colégio público não pode impor essa orientação a ninguém. Alguma. Nem pode dizer, eu dou a orientação. Não. Aí é o seguinte, no colégio público, você não pode dizer para o aluno como se dizia no salesiano no tempo que eu estudei lá. Você pode não ser católico, mas você, para ser aluno salesiano, uma das suas obrigações escolares, extracurriculares, é ir à missa todo domingo e tinha caderneta para carimbar. Eu ia. Porque fazia parte da minha obrigação. Isso não fazia de mim um católico, mas eu fazia parte da minha obrigação. Era uma regra. Era uma regra do colégio. Agora, um colégio público não pode dizer você tem que ir à missa, nem você tem que ir ao culto. Entendeu? Se o diretor da escola for de outra religião, for metodista, adventista, for testemunho de Jeová, não importa. Você tem que ir ao nosso culto, porque faz parte da obrigação. Espere, isto aqui é uma escola pública. E aí é que eu estou dizendo, se você tem uma escola que tem uma orientação de ideologia de gênero, você matricula seu filho lá se você quer, se for uma escola particular. Aqui ele vai receber orientação sexual. Agora, você não pode ser obrigado a aceitar que a escola dê orientação sexual para o seu filho se for uma escola pública. Sim, Wagner, mas eu vou voltar aqui, né? Já que está muito bom, né? A gente pode ter essa abertura aqui, é uma tempestade de ideias, claro. É muito bacana essa troca, porque, na verdade, assim, eu penso orientação sexual não como ideologia de gênero. Falando cientificamente, sim, porque enquanto você está pensando em identidade de gênero. Porque eu estou pensando aqui em algo que não é imposto, mas que sirva para agregar, né? Porque, como eu sou profissional da saúde, nós trabalhamos, né, numa realidade que a cada dia chegam adolescentes de diversas formas, né, em diversos contextos, e nós temos que pensar em prevenção. Antes, né, que chega assim, vulgarmente falando, né, antes que o caldo entorne, não é? Então, nós estamos aqui. Você está falando o quê? De orientação sexual? Em tudo, principalmente de orientação sexual. Sim, tá certo. Você vai usar a orientação sexual aqui, vão colocar claro também, não é dizer para o menino ou a menina, você tem uma atração afetiva sexual por um menino ou para um menino, sexo oposto. Não, eu estou dizendo aqui essa amplitude de falar e de colocar, de informar. Não, porque quando a gente pensa em ideologia, né? Aí realmente ela é massificante. É algo que é que ser imposto. Não, e a ideologia é a negação da existência de um sexo. E eu volto ao que você falou. Né? Olha lá, 1967, nossa Constituição, né, ela teve uma amplitude de 1988. Não é isso? Com certeza. Né? Então, olha que bênção, né? Vamos botar assim, que crescimento que foi, embora tem muito que melhorar, né? Mas quando a gente coloca exatamente esse espaço para que seja discutido, seja orientado. E os professores deverão, né, não
não estou dizendo eles, numa tarefa a mais, né? Mas terem a possibilidade, vou trocar até o verbo, os professores deveriam, né, terem mais, serem mais orientados, serem capacitados, porque eles também têm família, são pais. Minha doutora Ana, deixa eu lhe explicar uma coisa. Quando eu digo que a escola não tem que se meter na orientação sexual dos filhos, eu não estou dizendo que a escola não deva, por exemplo, para a gente separar uma coisa da outra. A escola não deva, por exemplo, ter uma aula, por exemplo, de biologia, onde o professor chame a atenção dos alunos para a necessidade, por exemplo, de se proteger em relação ao sexo. Sexo responsável. Olha aqui, a questão do sexo tem uma consequência, podem ser as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, mas tem a gravidez precoce também. Exatamente. O que não pode é dizer, impor. Olha, agora vocês estão liberados para ter uma prática. Tá. Isso é orientação. Exatamente. Eu estou orientando sobre cuidados contra doenças e tal. Isso deve ser feito por profissional especializado. Exato. Não é os professores, não. Isso, profissional especializado. Mas tem o professor, quando eu digo, Wagner, até dentro de uma aula de biologia, cabe o professor de biologia. Cabe. Ponto. Mas dá esse tipo de orientação. Que seja bem elaborado para não deixar realmente... Com certeza. Né, tanto que as suas convicções e opiniões com ali, certeza, elas sejam guardadinhas. Não, né? Tá certo. Outra orientação com relação à saúde. Você entendeu? A saúde, as cautelas contra doenças e tudo mais. Isso é importantíssimo. Como é a reprodução, para o menino entender. Olha, se às vezes pensa que não tem consequência... Porque não houve penetração, mas tem consequência, pode ter. Isso. E quando a gente pensa em consequência, eu vou até mais adiante, né? Como eu sou profissional psíquico, não é só uma consequência física quando se tratamos de doenças, não apenas, né? Como uma gravidez, porque também muda toda uma estrutura, nós sabemos, né? Sim, toda uma condição. Altera a vida mas da menina toda. Uma questão quando se não há uma gravidez, quando se não há uma doença, como fica a emoção? Como fica esse emocional? Que tipo de transtorno pode ocorrer? A pessoa faz isso de maneira leviana e depois se arrepende. E aí fica com um problema para trabalhar. Exato. Tá bom, doutora, mas preste atenção. Isso aí é uma coisa. A orientação para o sexo, a orientação nesse sentido. Agora, o direcionamento sobre qual deve ser, isso não cabe. Que é isso que é a ideologia de gênero. Agora veja o seguinte, vou lhe dar um exemplo narrado por uma psicopedagoga que fez esse depoimento, e eu tenho isso gravado inclusive em vídeo, ela dizendo o seguinte: numa escola que ela visitou, não sei se auxiliar de merenda, uma inspetora, encontrou uma escola de pré-escolar. Ela encontrou um meninozinho de 3 anos. Veja a coisa como é um negócio impactante. Um menino de 3 anos fazendo sexo oral num outro meninozinho. Ela ficou tão assustada com aquilo que ela correu para a diretora e disse: olha, fulaninho, lá disse o nome do menino, tá com o piu-piu do outro lá na boca. Aí a diretora disse: não faça nada, eles estão tendo uma experiência homoafetiva. Espera um pouquinho. Que conversa é essa de eles estão tendo uma experiência homoafetiva? Um menino de 3 anos? Um menino de 3 anos? É o seguinte, eu não tenho nada se o menino tivesse 14 anos, 20 anos, 30 anos, ele fazer isso com outro, não é problema meu. Agora, ele mas com dentro da 3 escola anos, também não caberia. Escola, nem com 14, não nem com faça 20. nada, está tendo uma experiência homoafetiva. Peraí, e isso é a tal ideologia de gênero? Isso aí realmente, não. Agora nós vamos deixar isso bem claro, né? Nós dois estamos falando da mesma situação, né? Claro, há o que se fazer, lógico. Até porque nós não sabemos aqui qual é a história do menino. Mas o que eu posso te dizer é que ouviu, né? Presenciou, né? Essa cena, porque uma criança de 3 anos, ela não pratica um ato sexual, seja ele de que forma for, inclusive sexo oral. A não ser que ela já tenha sido passado, ou seja, alguma coisa que ela já viu, já pode ter sido abusada. Ou já vivenciou. Ou já vivenciou de alguma forma. No canal de TV, ou dormindo no quarto dos pais, que é uma coisa muito séria, quando a gente pontua isso, e os pais não gostam muito, a psicóloga não gosta que os filhos durmam, né, no quarto dos pais, né, com os pais.
Mas aí eu vejo um juiz, um médico, se deu tão bem na vida, não teve essa dependência. Não, porque vai além disso. Né? Sim, além de uma dependência emocional, essa vivência, acordar no meio da noite, os pais, né? Enfim, isso aí é um outro tema. Mas o que eu quero deixar claro é que essa postura aí foi completamente, nós não vamos botar nem certo nem errado não, mas a nível científico mesmo foi uma postura inadequada, né? Dessa direção. Equivocada, né? Totalmente equivocada. Pegou, tem que se fazer, né? Chamar, retirar, não é deixar. E também não é alarmar. Né? Uma criança de 3 anos. Nós estamos dizendo aqui um assunto como uma criança de 14, um adolescente, né? Ou um 20 ou 30 na faculdade. Ainda que o Estatuto da Criança e Adolescente considere também que, se isso é feito com o maior, isso seja um ato ilícito, seja um crime também, se é um maior que faz. E se são 2 menores, claro, uma menina, um menino com 16, 17 anos hoje tem mais informação do que a minha geração tinha aos 30, entendeu? Mas, de qualquer maneira... Graças a Deus. Agora vamos saber se tem mais conhecimento. Aí é outro detalhe. Agora, informação tá cheio, né? Não sabe das como coisas, que vai mas como lida com isso? Informações. Agora, né? eu quando fui, ainda muito jovem, eu fui... supervisor de ensino numa escola técnica federal, que hoje é o IFE do Amazonas. E nessa ocasião eu fui procurado por uma orientadora educacional que havia lá, uma pessoa assim muito séria, muito competente, muito dedicada ao trabalho, me trouxe o seguinte problema. Eu era muito jovem ainda, mas ela me trouxe aquilo, um professor de português, né, estava distribuindo material pornográfico para as alunas. E quando ele foi chamado, a explicação que ele deu é que ele estava apenas motivando para temas, para redação, para não sei o que e tal. Nada, ele era, na verdade, uma pessoa com um desvio de conduta, lidando com adolescentes e assediando adolescentes através disso. Só que as meninas não ficaram nem um pouco satisfeitas com aquilo e foram a orientadora contaram, ela veio para mim, nós abrimos uma sindicância e esse professor foi demitido, porque ele estava rigorosamente, ele estava assediando as meninas, ele estava cometendo uma forma de pedofilia, um abuso. E aí é que eu digo, mesmo que a criança não tenha 3 anos de idade, ela pode ter 14 ou 15, mas diante de uma situação dessa, o abuso também está ocorrendo. Sem dúvida. Em ambos os casos, minha cara doutora, no ambiente da escola. Que não é o ambiente, né? Vamos lá, uma criança de 3 anos, ela está reproduzindo e ela não tem esse senso formado. Mas uma adolescente, 14, 15 anos, sabe, né? Que ali não é o local. E muitas vezes, né, pode acontecer. E aí é o que eu falei, a escola precisa estar preparada, né? Não só informada, mas com conhecimento. E isso desde o zelador dessa escola, né? Serviços gerais, bem como a chegar como a sua postura de supervisor, de diretor, né, de orientação pedagógica, coordenadores, né, inspetores, né? Então, assim, é uma escola como toda que ela tem que estar dentro desse conhecimento de identidade para que não seja confundido com a ideologia. Tá, agora nós chegamos ao ponto. Uma coisa é a identidade sem dúvida de gênero e a outra coisa é a identidade sexual. Sim. E a outra coisa é a ideologia de gênero, onde você parte do princípio, você nega que existam gêneros pré-definidos. Né? Na verdade é o seguinte, vamos experimentar de tudo e aquilo que agradar mais a gente fica fazendo. A ideia da ideologia de gênero é isso. Da ideologia é essa. Da ideologia. Mas não da identidade. Nós vamos fazer um rápido intervalo aqui com o Marcelo, que já passamos da hora, e voltamos já já. Voltamos a apresentar Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos com o Ponto Facultativo e no programa de hoje estamos conversando com a psicóloga e psicopedagoga Ana Aparecida Alves de Brito, que é, em resumo, bacharelada e licenciada em Psicologia, pós-graduada em Psicopedagogia Clínica e Institucional, pós-graduada em Impactos da Violência na Saúde e pós-graduada em Ciências da Educação, além de ser também mestranda em Ciências da Educação. Exerce sua profissão
a serviço da Secretaria Municipal de Saúde em Bom Jesus do Itabapuana e em consultório particular no Psique Espaço Renovar. E no programa desta terça-feira nós estamos conversando sobre um tema bastante polêmico, que é a ideologia de gênero. Minha caríssima doutora Ana, olha aqui uma coisa. Em nome de que princípio seria justificável a intervenção do poder público? Porque, na verdade, essa ideologia de gênero, que foi agora retirada da base curricular comum, né? Em nome de que princípio seria permitido ao poder público intervir naquilo que há de mais íntimo na formação de uma criança, que é a definição de sua sexualidade, atropelando o papel da própria família? O que é que autoriza o Estado a fazer isso? No seu modo de entender, claro. Eu estou pedindo sua opinião. Porque eu não tenho total conhecimento dessa parte jurídica, né? Mas eu sei que Não, eu estou falando não é juridicamente, não é moralmente mesmo. Moralmente, né? Que não cabe, né? O que nós já pontuamos aqui, né? Cabe sim o Estado, o poder público, né? Quando provocado, como nós temos, né? Como o senhor citou, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, ou seja, garantir direitos, né? Assim como os deveres, né? Mas em termos de influenciar e impor uma ideologia, não cabe. Não cabe ao Estado. Cabe, né? Agora, exercer sim uma proteção a qualquer indivíduo, mas né? Coletivo, não é tomar a dianteira, segurar o timão e conduzir para lá ou para cá. Como psicopedagoga, você concorda que os profissionais da educação estão mais bem preparados para ajudar na formação moral e religiosa ou sexual das crianças e adolescentes do que seus pais? Olha, o que eu lido e vejo é que estamos todos precisando, família, escola, de sermos bem preparados. Como a gente volta nessa mesma frase, né? Informação, nós somos bombardeados. Agora, conhecimento profundo a respeito, nós estamos deixando, né? Ver família que está delegando à escola um poder que é da família. Que é da família. Que é da família. Verdade. Né? E vemos escola também jogando para a família algo que pode até ser evidenciado na própria escola. Né? Que pode ser até o que eu falei. Se trabalharmos em parceria, nossa, vamos crescer muito e ajudar. Doutora, você me dá a oportunidade de dizer o seguinte. O papel primordial da formação moral, religiosa, ética, você falou disso aqui no começo, e orientação sexual, isso é da família. Subsidiariamente, você pode ter outros segmentos que façam isso. O exemplo melhor que eu encontro para explicar isso aí seria o seguinte. É papel dos pais fazerem essa orientação aos filhos, mas se de repente os pais se dão conta de que eles têm um filho com uma opção sexual diferente e não conseguem conviver bem com isso, ou o filho não está conseguindo enfrentar essa percepção, aí você procura um profissional para ajudar a família e a pessoa a encontrar, a aclarar essa questão. Aí eu estou como pai procurando, ou alguém está como mãe procurando o auxílio de um profissional para equacionar uma situação de conflito de um filho. Não é isso? Sem dúvida. Agora, não é eu dizer assim, não, deixa que a escola resolve esse negócio. Não, de forma alguma. A escola vai cuidar disso, vai definir isso. Não, até porque, como eu disse, os professores são pais. Os professores também estão necessitados, né? De quê? Porque é um tempo muito curto, né? Se a gente for olhar o professor, ele tem que entrar, ele tem que dar sua aula, né? Cumprir toda uma carga horária e cumprimento de emendas. Mas a gente olha também o quanto os nossos filhos, né? Os nossos alunos depositam confiança nesse profissional da educação, que o principal ali é o professor, né? Muitas situações, às vezes, não são levadas à família, mas são levadas a esse profissional. E se ele tem embasamento, e se ele tem um bom conhecimento, além dele dar o conteúdo que é, né, é uma proposta pedagógica que ele tem que cumprir, porque ele também recebe ordens, né? Ele tem que cumprir, mas ele pode dar além, né?
sendo que esteja preparado e de maneira alguma impor as suas ideias. Tá, deixa eu lhe perguntar aqui uma coisa. Para jogar um pouco mais de luz sobre essas indagações que a gente está fazendo, a partir mais ou menos de que idade uma criança tem a percepção da própria sexualidade? A partir de que faixa etária ela tem a sensação de prazer pela estimulação sexual? São duas perguntas, né? Diferentes. Bem diferentes. Vamos lá. Quando a gente fala de sexualidade, não é prática sexual e nem sexo. Né? Sexo nós já colocamos aí, né? Masculino, feminino, a gente coloca como gênero, mas quando você faz um cadastro, qual o sexo? Qual o sexo? Né? Então nós não estamos falando de sexo. E nem de uma prática de ato sexual, que é a relação sexual. Mas quando a gente fala de sexualidade, é tudo aquilo que nos dá prazer. Então a criança, ao nascer, no primeiro momento que ela tem a sucção, ela já está desenvolvendo a sua sexualidade. Sim, ela já tem uma sensação. Ela já tem uma sensação prazerosa, né? Não, uma sensação prazerosa, né? Que a sexualidade é prazer, né? Como nós estamos fazendo aqui esse encontro nosso aqui, né? É muito prazeroso estarmos aqui. Mas é um prazer específico. Agora, quando a gente fala de a segunda pergunta, né? Eu só queria pontuar essa diferença, para poder, né? para as pessoas saberem quando falam de sexo, não estou falando do ato sexual. Não estou falando de ato sexual e nem sexualidade, uma prática sexual. Uma prática sexual, certo? Não, foi boa. Sexualidade, prazer, né? A gente tem prazer quando estamos aqui agora, nesse momento, conversando e podendo informar os ouvintes, né? Ou levar um maior conhecimento. E quando nós estamos falando de que faixa etária a criança, quando estimulada, ela começa a ter prazer. Lembra da criancinha de 3 anos aí? Lembro. Né? Exatamente, a partir dos 3, 4 anos, né? É evidenciado que essa criança ela já começa a conhecer melhor o seu corpo. Ou seja, ela própria. Ela conhece, não, ela percebe o seu corpo. Conhecer, ela tem a percepção. que eu digo, é exatamente uma questão sensorial, que essa parte de 3, 4 anos, ela começa a se identificar com o seu corpo, né? E é claro que ao se tocar, ela terá um prazer. Sim. Mas não prazer com um objetivo, né? É algo, como a gente fala, né? É algo mais inocente. É um prazer como você recebe um carinho, um toque, né? Só que você não identifica. A criança, ela sente isso, mas ela não acha que isso seja algo diferente de outro tipo de prazer. Claro que não. Claro que não. E quando você... só ampliar um pouquinho aqui. Quando a gente pega assim, uma criança especial, no sentido de uma necessidade especial, e a gente fala, nossa, mas essa criança, né, tá aí, botando claramente aqui, se masturbando em qualquer lugar, né? E é exatamente porque não tem essa censura. Ela não tem a censura, ela não tem a censura, mas ela tem o prazer. Sente o prazer. A criança de 3, 4 anos, ela não tem a censura, mas ela tem o prazer, né? E essa censura somos nós que colocamos. Então, assim, a 3, 4 anos, ela começa a ter, que é bem diferente de uma adolescente, quando se toca, que já há uma intenção, é diferente. Ou seja, isso significa dizer que mesmo antes de entender o significado de certas coisas, uma criança pode ser estimulada sexualmente e sentir prazer com isso? Sim. Pode. Então é o seguinte, há, portanto, a possibilidade de uma pessoa movida por intenções da pior espécie, que uma pessoa movida por intenções da pior espécie possa se aproveitar disso para molestar uma criança. Nossa, é o que nós mais presenciamos, né? Sim, certo. Então, olha o que acontece. Embora nós saibamos de casos de pedofilia que ocorrem também no ambiente familiar, o que é trágico, obviamente, as possibilidades de que isto ocorra não estão mais facilitadas num ambiente em que haja oportunidade para isto, mas não haja nenhum vínculo afetivo com as crianças e pré-adolescentes. Eu vou tornar mais clara a minha pergunta. Se existe essa possibilidade, embora a gente saiba que também existem os casos de pedofilia, uma coisa trágica, em família, no seio das famílias, num ambiente como a escola. Não estou falando, por favor, não estou fazendo levantando isso como um fato comum e corriqueiro. Mas onde tem numa escola que
que acompanha essa orientação de que a criança precisa ter experiências, a tal ideologia de gênero, precisa ter experiência para definir aquilo que ela quer ser. Se você tiver uma pessoa, um indivíduo, homem ou mulher, não importa, mal intencionado ali, ele pode se aproveitar disso. O indivíduo mal intencionado, ele se aproveita onde ele tem oportunidade, né? É claro que pode, né? Onde ele está ali com aquela má intenção, seja em que âmbito for, escola, como, lamentavelmente, família, né? Nós temos muitos casos, escola, família, né? igreja, qualquer local. Lugar. O indivíduo mal intencionado, né? Ele já está ali com aquela índole, né? Sim. Então, tá aberto mesmo. A criança, infelizmente, né? Nós temos muitos casos de abuso, né? Sim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se a escola está praticando na cabeça de uma diretora dessa, não faça nada. Tem um caso até de um padre que foi pedir ou de um professor que foi pedir uma providência à diretora. Ela disse: não faça nada para não demonstrar homofobia. Uma coisa qualquer que o professor, o padre tentaram, vamos dizer assim, intervir, e a diretora disse: não faça nada. Você tem uma diretora com esta mentalidade, num ambiente onde você tenha indivíduos... É uma permissão que você quer, né? Querendo deixar você está praticamente assim, dando uma permissão para que aconteça. Que uma pessoa diga assim: não, eu estou fazendo isso para ela sentir, para ela ver como ela se sente diante disso. Não, de forma alguma, isso aí é abuso. Claro que não, claro que é abuso. Mas acontece que a ideologia de gênero... Mas a ideologia de gênero permite que se chegue a essas, volta, né? esses caminhos. A ideologia são crenças e nem sempre a gente crê naquilo que a gente realmente acredita e leva como algo sério, né? Muito bem. Uma das... Isso aí é uma... Só voltando aí, que muito me interessa, né? Que fala de violência, né? Isso é inaceitável. Eu quero explicar aqui para os ouvintes, internautas, que a doutora diz que interessa a ela porque ela trabalha com esse tipo de assunto. É uma das especialidades dela. Então ela diz: isso muito me interessa porque é um assunto com o qual ela lida profissionalmente. Verdade, né? Verdade. É um dos segmentos que ela trabalha como psicóloga, é exatamente isso. É exatamente meu tema também, concluindo o mestrado esse ano, é o meu tema também, né? O papel do professor, né, junto à violência intrafamiliar. Muito bem. Então, uma das motivações alegadas pelos defensores da tal ideologia é o de que isso levaria as crianças em formação a compreenderem e respeitarem a diversidade sexual ou de gênero, impedindo o surgimento de preconceitos como, por exemplo, da homofobia. Sob sua ótica, doutora, isso tem algum sentido lógico? Eu vou implantar uma ideologia de gênero nesses moldes que nós estamos falando para que a criança não se torne homofóbica. Nesses moldes de forma alguma, né? Agora, quando a gente fala numa permissão de você não trabalhar preconceitos, tratar o outro com as suas diferenças, aí é uma outra forma. Agora, nos moldes da ideologia de gênero, nunca. Mas como uma identidade, como você aceitar o outro, a conviver, sim. Sim, aí é possível. É possível não, né? É o que nós devemos fazer, né? É o olhar sem um julgamento, sem um preconceito, mas não quer dizer que você tem que ser igual. Lógico que não. Vamos ver o seguinte: o que você me diz acerca daquela quase imposição que foi feita numa determinada época? Começou o pessoal que era defensor disso a agitar no sentido de implantar os banheiros de uso comum, sobretudo nas escolas, para que cada indivíduo se sinta confortável, não sendo obrigado a utilizar um banheiro masculino ou feminino contra a sua vontade. Então é o seguinte: eu acho que o banheiro masculino não me é confortável, vou para o feminino, porque... Mas você não pode dizer que não, ele se sente mais à vontade num banheiro feminino. O que você me diz a respeito disso? Quer dizer, isso cabe na cabeça de alguém? Bom, se a gente for olhar até dentro da nossa casa, né, a gente escolhe até um banheiro porque a gente fique mais à vontade. Então eu não vejo uma lógica aí. Não vejo algo no sentido assim, isso aí nós estamos dando a oportunidade de tratar as diferenças ou de aproximar. Não, eu vejo que há aí um constrangimento de uma forma geral. Isso é algo que tem muito que ser discutido, muito que ser avaliado, né? Porque, voltando à questão das permissividades, né? Então, vamos colocar aqui uma questão do transexuais. E vamos colocar na infância. Tá? Uma criança é um menino que se reconhece, né, como uma menina,
né? No sentido de gênero, não é prática sexual, até porque não está tendo, né? É uma criança. Estou falando de criança. E aí ele se veste como menina, se for o caso, então ele vai ao banheiro feminino. Tá, mas como que fica a menina nesse banheiro feminino? Quando ela se percebe o provavelmente outro... constrangida. Constrangida. Provavelmente mesmo constrangida. contrário, né? Vamos colocar o contrário, né? A menina indo para esse banheiro masculino. Ou seja, isso é algo assim que tem que ser muito bem avaliado, tem que ser muito estudado. Não. E como eu falei, é algo que na nossa casa a gente elege, né? Quando se tem 2 banheiros em casa, quando se tem um, não é possível. Mas você elege aquele momento. Então, assim, não é algo que isso aí vai estar equiparando, né? O máximo que eu admitiria, era o seguinte: você tem um banheiro masculino, um banheiro feminino, e você tem um banheiro para quem não quer usar nenhum dos outros 2. Não precisa nem dizer quem. Quem preferir usar um banheiro... É dar a liberdade. Pronto, você cria um banheiro que tem essa opção de qualquer pessoa entrar nele. Exato. Agora, você tem que ter um banheiro que seja privativo de homens e um banheiro privativo de mulheres. Não é isso? Agora, eu vou lhe falar uma coisa, eu só vi uma situação assim, próxima a isso. Foi quando eu estive uma ocasião na França e eu achei aquilo esquisitíssimo. Quando eu entrei de manhã por via terrestre, eu vinha da Espanha, e aí parei num lugar para tomar um café. E aí eu entrei num banheiro, e tinha uns brasileiros lá também, e eu entrei no banheiro, muito frio. E eu estava usando lá um sanitário, quando eu vi uma pessoa, tinha mais uma pessoa, 2 aqui em outros mictórios ali, quando eu vi um movimento do meu lado que eu olhei, era uma mulher fazendo a limpeza ali, enquanto nós utilizávamos o banheiro, ela estava do lado limpando, e eu olhei para o cidadão, não estou acostumado com isso, eu falei, o que é isso? Ele disse, aqui eu acho que deve ser assim. Eu falei, deve ser, eu não sabia. Estava ela limpando. Depois, também num outro ponto turístico lá em Paris, eu fui ao banheiro e aí senti uma coisa, também uma sensação estranha, porque tinha um vidro, de um lado era o masculino, do outro lado era o feminino. Você descia a escada. É ali os banheiros ali da Torre Eiffel ali. Agora, tinha 2 policiais, 2 mulheres, mas era um vidro, não era uma parede. 2 mulheres ali do lado do vidro. E as mulheres que olhavam de lá, do lado delas, viam os homens ali fazendo seu xixi ali. E os homens que olhavam viam as mulheres entrando ali no banheiro, se ajeitando, baixando a roupa. Então eu achei aquilo esquisitíssimo. Mas eu digo, bom, uma questão cultural. Uma questão cultural. Cultural. Não é isso? Né? Agora, eu lhe confesso que por ser brasileiro, latino, não está acostumado com esse tipo de... Eu fiquei embaraçado com aquilo, não é isso? Fiquei embaraçado com aquilo. Olha aqui, não lhe parece que a ideologia de gênero, essa tal como colocada, e que se alguns tentam justificar dizendo que você quer impedir, por exemplo, a homofobia, ela não acaba se tornando uma heterofobia? Porque é o seguinte, hoje parece que você escolheu o gênero masculino sendo homem ou o gênero feminino sendo mulher, parece que isso é uma manifestação homofóbica. Essa professora, essa mãe desse aluno do Pedro II, diz isso. A minha filha, com 15 dias de aula no Pedro II, cotejou o que estavam dizendo para ela com aquilo que ela ouvira na sua educação em casa, chegou em casa e disse, mamãe, você é homofóbica? Quer dizer, na verdade, hoje o que está se criando é uma heterofobia. Você não pode defender a ideia de um gênero masculino ou feminino. Pela ideologia de gênero, você passa a ser considerado homofóbico. Sim, mas vamos lá. Pela ideologia de gênero, quando a gente pensa assim, homofóbicos, heterofóbicos, e aí eu vou mais, né, transfóbicos, que é quando você, a palavra, né, para ser usada quando você tem realmente isso aí, uma discriminação com os transgêneros, né, que são os travestis, né, e os transexuais. Né? Então é transfobia, né? Então quando você... Não, hoje está aumentando as opções, não, porque sim, antes era LGBT, não, mas aí é outra agora coisa, é LGBT, tá? SHINJ. Mas aí que eu ia falar... Está aumentando as letras. Isso aí foge dos transgêneros. Lembra que eu no início coloquei que o homossexual, né, o homossexualismo, não cabe nos transgêneros, tá? Sim. O transgênero é uma transposição de sexo. Né? Porque, ao contrário, não é um transtorno mental, como a esquizofrenia, né, que eu acho interessante de deixar claro. Lá tem
CID-10, né, que é a Organização Mundial de Saúde, que usa esse Código Internacional de Doenças, já até retirou, está ainda em processo ainda de retirar como transtorno mental, que era assim que os transexuais eram vistos. Sim, né? sim. Então não é Aí contagiante. Sim, aí era preconceito. Não, exatamente. Aí era preconceito, porque não é claro. contagiante, não é debilitante, né? E então, assim, como você colocou até no início que você leu, né? Fez uma abertura, né? Não é. Eu entendi. Vamos lá. A transexualidade, ela não é nenhuma bênção e nenhuma maldição, ela é uma condição. Ela é uma condição, concordo. Certo? E ela é assim uma que condição, deve ser vista. E é assim que deve ser Sim. vista. E não sendo imposta uma ideologia de gênero, que aí Pronto. vai abarcar todas as siglas, todos... Não, nós não estamos dizendo disso, né? Na então, verdade... assim, quando só para fechar, Pois não. qualquer forma de preconceito a qualquer pessoa, ela é inaceitável. Principalmente quando nos referimos, né? Olha, e dentro da ideologia de gênero, aí, bom, homofobia, heterofobia, enfim, né? Qualquer forma de discriminação, ela deve ser impraticável. Minha prezada doutora Ana, preste atenção numa coisa. As opções a diversidade de coisas que a gente encontra, de situações, né, de situações que a gente encontra, de transgênero, de transexuais, de homossexuais, de bissexuais, de todas a variedade de coisas que a gente encontra nesse campo, variedade de situações, né, de situações que a gente encontra nesse campo. No seu modo de entender, isso é uma coisa para ser vista, cuidada, conversada e, quando for o caso, tratada. Sim. Quando for o caso, tratada de maneira individual ou é para ser massificado? Dá uma dinâmica. Olha, quando nós todo estamos mundo. falando de prevenção, nós estamos falando aqui algo coletivo. Volto a dizer, como estamos fazendo agora. Porque aqui é um canal para isso. É um espaço que nós estamos utilizando para dar esse mínimo de conhecimento, né? Agora, quando a gente fala de cuidado com a família, com a escuta, né, de quem está, porque não é fácil. A gente pensa assim, a transexualidade é uma escolha, é um capricho. Não é. Não é. Quando nós estamos lá sentados escutando, não é uma dor imensa para quem passa por isso. Então, aí tem que ser cuidada individualmente, né? Entendi. E então vamos completar isso dizendo o seguinte: não é incomum que crianças, pré-adolescentes e adolescentes, numa certa fase da sua formação, enfrentem problemas de identidade sexual. Não é incomum. Não então, é. o seguinte, ao seu ver, isso é algo para ser cuidado por uma terapia específica e adequada ou para ser resolvido, vamos dizer assim, por uma política de Estado? Bom, a princípio, como é do desenvolvimento, vamos pegar como fases de desenvolvimento, que todos nós passamos ao longo da vida, né? Sim, com certeza. Cada um na sua faixa etária, passando aquilo que é determinante para o seu momento. O adolescente, ele chega uma faixa etáriazinha lá dos 13, 14 anos, né? Que realmente ele passa, né? O que a gente fala de bissexualidade, que não é a prática também, eu quero deixar isso muito claro, não é uma prática sexual, mas uma confusão na sua identidade. Que também não é como os transexuais, que diz assim, eu não me identifico como homem, ou eu não me identifico como mulher. Não é isso. Nós estamos falando questão já de orientação sexual, de atração, de afetividade. Muito eu gosto da minha amiga. Eu gosto tanto dela que, se eu puder, eu caso com ela. Sim. Mas é um amor diferente. Sim, não é necessariamente um amor sexual. Um amor sexual. Uma atração sexual. Exatamente. A mesma coisa com o menino. Então, quando a gente coloca nesse sentido, né, nós temos que ter muito cuidado, né, ter esse olhar mesmo de que tanto o homem quanto a menina nessa idade vai passar. Nem todos passam, mas é comum passar. É frequente. É frequente. É frequente. É frequente passar. Tá bom. Mas isso nem não todos... quer dizer que eles vão falar assim, agora eu vou ser um homossexual. Não, entendi, né? entendi. Ou agora e muito menos transexual. Tá, é um momento de indefinição, na verdade. Que aí cabe o quê? Aos pais não se assustarem, porque muitas vezes os pais assustam e não dão a liberdade. Às vezes deixa tudo muito à vontade, mas aquilo que é liberdade de diálogo,
Às vezes, por uma repressão... Os pais conversarem objetivamente sobre isso é importante. Mas ouvir, perceber, tá conversando, tá mostrando, e aí sim, né? Então, quando a gente fala nesse coletivo, só para voltar, né, seria interessante passar exatamente a informação de como lidar nessa fase, mas nada de impor, nada de influenciar. Tá, e também nem todos os casos são casos para terapia. Não, a maioria dos casos são casos de uma situação transitória que vai se resolver naturalmente, vai se definir naturalmente. Não é isso? Sim. Muito bem. Então, nós falamos, quando é um caso, só para deixar claro, de uma análise, de uma terapia, é quando realmente o indivíduo não está sabendo lidar com aquele momento, naquela fase. Está sofrendo com uma dor. Exato, e aí não tem um profissional mais adequado que o profissional de saúde. Quer dizer, enquanto você acha que você pode se definir, pode pensar, pode tomar decisões, é uma coisa. Quando você está perdido nesse processo, é que é o caso de buscar ajuda de um profissional. Sim, e a família vai junto, né? Sim. Porque a gente nós precisamos fazer essa psicoeducação. A presença da família, nesse caso... Ela embaraça um pouco o paciente? Não embaraça. Não embaraça. Né? Não, pelo contrário, né? Esse sujeito vive na sua família, né? Então cabe aí o profissional de saúde estar fazendo um trabalho de psicoeducação com essa família. Tá bem. Foi uma conversa boa e espero que esclarecedora para todos aqueles que nos ouvem ou acompanham essa entrevista pela internet. Porém, o tempo do programa se esgotou. E ficaríamos aqui mais tempo. Muito tempo. Tem assunto para conversar mais 3 horas. Vamos encerrar a conversa por hoje. Voltamos a conversar a qualquer hora dessa, doutora. Sim. Queremos agradecer por sua vinda a este programa, a psicóloga Ana Aparecida Alves de Brito, que, como nós já sabemos, é psicóloga, psicopedagoga e sempre com especialização na área, atua na área da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Itabapoana. Ela trabalha também numa clínica particular, num consultório particular, na clínica Psique, Espaço Renovar, né? E do mesmo modo que agradecemos a doutora Ana, nós agradecemos também ao público que nos acompanhou até agora pela sua sempre importante audiência. Verdade, eu gostaria só de colocar rapidamente, né? Pois não. Só para fechar o nosso tema, que nós somos pessoas, né? Seres, né? Que nós falamos de social, né? Sim. Nós estamos com todas essas características biológicas, emocionais e convivemos no coletivo. Mas que nós somos pessoas, né? Que nós temos que ter mente, corpo e espírito. E muitas vezes eu faço até de uma forma inversa, né? Espírito, mente e corpo. Então que a gente também tem esse olhar. Me parece que essa ordem é mais adequada. Sem dúvida. Né? Não é isso? Então, para que a gente não perca até nessa questão de como tratar o diferente, né? Lembrando que nós somos espírito, mente e corpo. Muito importante essa observação final. E o microfone da Rádio Bom Jesus encontra-se à disposição para suas despedidas. Quero agradecer nesse momento, né, muito oportuno, de um tema realmente muito polêmico, complicado e bom de se tratar, né, e que deva ser conversado em casa, sem os estigmas, né, mas que até com eles, que a gente possa também clarear, né, ampliar nossa forma de pensar, nossa forma de conduzir. Então, assim, é grande a oportunidade. Te agradeço, Wagner, acho excelente esse programa. Espero, assim, que muitos passem por aqui, né, com todas as suas, o mínimo que nós, né, temos a partilhar, porque nós não sabemos tudo, estamos em processo, o ser humano é complexo. Todos nós. Né, e cada dia são novas informações, e deixar claro que, né, ideologia de gênero é uma crença e identidade de gênero é uma realidade e é científica e sempre existiu, não é algo novo, né, e nós temos que aprender a lidar. Né? Então eu queria deixar claro assim, realmente o meu agradecimento ao público que está nos ouvindo, a recepção maravilhosa aqui da rádio, né? Boa. Marcelo, Vanessa, né? Quem esteve aqui conosco, é claro, né? Você, né, Wagner? Muitíssimo obrigado. Eu é que lhe agradeço uma vez mais por sua presença no Ponto Facultativo, que é um espaço semanal que nós dedicamos para conversar com pessoas que, pelo seu conhecimento, pelo seu saber, pela sua experiência,
sempre trazem e nos ajudam a levar até o público ouvinte informações importantes sobre assuntos diversos. Um abraço para os parceiros desta emissora e ficam os senhores ouvintes agora com meu amigo e parceiro Marcelo Ribeiro no prosseguimento do Show da Manhã. Eu sou Wagner Fontinelli Pessoa e esta é a Rádio Bom Jesus. Até a próxima semana neste mesmo horário e tenham todos um bom restante de terça-feira. A Rádio Bom Jesus apresentou Programa Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa.